Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Esse aqui é o segundo conteúdo para quem é do segundo ano, né? Eu já postei uma retrospectiva da Primeira e da Segunda Guerra, para a gente entrar no assunto de Guerra Fria, que é o nosso assunto do primeiro bimestre. Fiz um vídeo um pouco grande, né? O pessoal está reclamando, inclusive. Se não bota vídeo, reclama. Se bota, reclama também. Então, é complicado. A gente está fazendo tudo para ajudar vocês num período que está complicado para todo mundo. A gente está tentando se adaptar, né? Não é um período fácil, certamente, para vocês, mas para nós também está sendo muito complicado. E a gente está tentando fazer o melhor possível. Então, quando eu estou fazendo um vídeo de 50 minutos, é porque eu parei, estruturei 50 minutos do meu tempo para gravar para vocês. Não foi pouca coisa. Era um conteúdo grande, a gente tinha que rever muita coisa, então foram 50 minutos porque foram 2 aulas basicamente, né? A gente não pode perder mais muito tempo. Foi um vídeo revisional, agora já é um vídeo mais direto na matéria, no conteúdo. Vai ser mais sucinto, mais breve, mas eu espero que vocês assistam, de verdade, espero que vocês assistam, porque, como eu falei, quem melhor se adaptar a esse período, né, que não é um período fácil, a gente sabe, repito, vai sair na frente, lá no final, né, infelizmente é assim. Então, se você está com dificuldade de ver, pô, bota o fone de ouvido, escuta pelo menos, né, é uma forma de você fixar um conteúdo que a gente sabe que devia estar dentro de sala de aula. Em sala de aula você tem 1h30 de tempo, né? Eu ia explicar, você ia poder tirar a tua dúvida lá se fosse preciso, né? Tinha um acompanhamento do caderno, então pega o teu caderno, anota o que for possível. Eu até fiz para esse vídeo aí um esquema que seria legal você colocar no caderno para estudos futuros, para a gente continuar a matéria quando voltar, tá? Então, Guerra Fria, no vídeo passado eu terminei na Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, né? Dia D, retomada e bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki e o final da guerra, né? Então vamos começar com a bendita da Guerra Fria, tá bom? No quadro aí, no quadro não, né? Na tela tem uma imagem que é uma crise que aconteceu durante a Guerra Fria. A gente vai falar dela depois, tá? Talvez tenha sido o momento, né? Essa imagem representa o momento onde o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear que nós já estivemos. Então é por isso que eu gosto de começar com essa imagem. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria é um conflito entre aquelas duas nações que vão sair da Segunda Guerra muito poderosas, e essas duas nações vão competir pela hegemonia da Terra, vão competir do campo de vista político, do campo de vista cultural, do campo de vista econômico. Então elas vão competir em diversos setores para garantir a sua influência no mundo. Elas querem ser o país mais influente do mundo, o país mais forte do mundo. Eles estão nessa posição, né? Importante, na Segunda Guerra a gente está numa ordem multipolar, ou seja, eu tenho vários países, polos de poder, e eu entro numa ordem bipolar, uma ordem onde eu tenho 2 polos de poder, o polo da União Soviética e o polo dos Estados Unidos. Se você bem lembra, esses 2 países lutaram juntos na Segunda Guerra. Aí você vai mandar para mim assim, pô, Daniel, mas por que os países lutaram juntos na Segunda Guerra? Acabou a Segunda Guerra porque eles vão entrar num conflito entre si. Eles vão entrar num conflito entre si, obviamente por poder, mas sobretudo esse conflito vai ficar tão marcado porque eles têm maneiras de entender o sistema econômico completamente diferentes. Então, para você entender o conceito da guerra, por que ela aconteceu, você precisa entender esses 2 modelos, né? E tá aí talvez a maior dificuldade de vocês. Eu vou começar pelo capitalismo, que é o modelo onde a gente vive, né? O modelo onde a gente está acostumado, né? Eu não vou ler isso, vou deixar para vocês copiarem no caderno depois de vocês. O modelo capitalista está baseado na lucratividade, no lucro. Então, as relações dentro do capitalista, elas permeiam o lucro. Então, uma relação onde quem é dono do meio de produção quer lucrar e quem não é dono do meio de produção vai vender a sua força de trabalho para conseguir alguma renda.
Então é um sistema onde ele vai pregar a propriedade privada. Além da propriedade privada, ele vai trabalhar com duas classes sociais. A gente coloquei isso no quadro para vocês, né? Existem duas classes sociais dentro do capitalismo, que são os donos de meio de produção, como eu já falei, e os proletários, os trabalhadores, né? Então, o dono da fábrica, ele tem aquela estrutura da fábrica, então ele é o dono do meio de produção. O meio de produzir é dele. O trabalhador, ele não tem meio de produção, não tem como produzir sozinho, então ele vai trabalhar num local onde existam esses meios. Então ele vai vender a sua força de trabalho, né, para alguém que possui o meio de produção. Então o sistema capitalista está baseado nesses dois grupos de pessoas, os proletários e os donos de meio de produção. E a grande questão disso tudo é que são classes que teoricamente estão com interesses antagônicos, que para uma lucra mais, a outra vai lucrar menos, né? Então essa diferença econômica, essa diferença social, essa desigualdade econômica, ela é algo natural do capitalismo, né? Então, para um ter mais, naturalmente o outro vai ter menos. Esse é um princípio básico. Então, é um sistema econômico que vai incentivar a propriedade privada, a meritocracia, que vai incentivar a posse, né, de diversos materiais, que vai incentivar você a conseguir a consumir, porque o consumo faz parte. Para que essa estrutura gire, você precisa consumir cada vez mais. Enfim, é um sistema baseado no consumo. Então você precisa consumir mais, porque ao consumir você está gerando lucro, está girando essa estrutura. Eu botei a imagem do Chaplin, né, do filme Tempos Modernos, disponível no YouTube, se puder assista. Ele, além de retratar um pouco a segunda revolução industrial, ele fala ele resume bem o que são essas relações entre o dono do meio de produção e o proletário. Do outro lado, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1917 teve a Revolução Russa, acabou com o reinado dos Romanov na Rússia. Tem até uma série na Netflix sobre isso, são 4 episódios. E vai ser instaurado um modelo socialista. E o modelo socialista, ele foi idealizado anteriormente, né, pelo um pensador chamado Marx, né? Vocês já ouviram falar certamente. E o Marx vai viver o capitalismo e vai perceber essa diferença entre essas duas classes, essa oposição entre essas duas classes. Então o Marx vai elaborar um estudo, um documento, bem grande inclusive, sobre essa problemática dessas duas classes estarem em conflito o tempo todo. Então a ideia do Marx é criar um sistema econômico onde não exista essa luta de classes, essa diferença entre uma classe e outra e o conflito entre elas, que a gente chama de luta de classes. Então a ideia do Marx é que essa luta de classes acabe. Então ele vai criar um sistema, uma ideia, onde não existem essas classes sociais. Para não existir essas classes sociais, ele vai promover a função do Estado. E o Estado, dentro do socialismo, tem uma função crucial. Porque não existe propriedade privada, é uma propriedade estatal. Então, sabe aquele meio de produção, aquela fábrica que tinha lá no capitalismo? Ela vai ser estatal. Então, todos trabalham para o Estado. E na medida em que nós compomos o Estado, nós trabalhamos para nós. Então é uma ideia, óbvio que eu estou simplificando ela ao máximo aqui para vocês. Ela é muito mais complexa que isso, mas é importante vocês entenderem que esses dois países estão entendendo a economia de maneira muito diferente e vão entender sobretudo o papel do Estado de maneira muito diferente. Enquanto a União Soviética, o Estado ele é a estrutura central, inclusive na vida cotidiana. No capitalismo, quanto menos Estado na organização econômica, melhor, né? Então são maneiras de pensar muito diferentes. Na imagem aí eu tenho o Lenin, né, que foi um dos idealizadores desse modelo na União Soviética, tá? Não vou também ler isso aqui, vocês, se possível, copiem no caderno de vocês para vocês terem isso registrado, tá? Enfim, voltamos lá para 1945
eu tenho um mundo dividido entre essas duas ideias, né? Esses dois países são países muito fortes economicamente agora no final da Segunda Guerra, tiveram avanços territoriais. A União Soviética, os Estados Unidos, ele avançou seu domínio econômico em vários países, então existe aí esse conflito. Tem a situação aí do Hobbes, né? A guerra consiste não só na batalha ou no ato da luta, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Ou seja, além desses conflitos acontecerem, vai ter toda uma logística para manter esse conflito vivo, não só do ponto de vista armamentista, porque ambas as nações vão começar a investir em armamento para se armar, vão começar a investir no desenvolvimento tecnológico, sobretudo espacial, vão competir acirradamente em diversos outros campos, como esporte, como, enfim, desenvolvimento de tecnologia, em diversos outros campos. Esse conflito ficou muito vivo durante esse período, né? Era um conflito que as pessoas sentiam esse conflito acontecendo. Então, o nome é Guerra Fria porque não é um conflito bélico direto. Essas duas nações não lutaram, não combateram, não foram para campo de batalha uma contra a outra, mas disputaram de fato a hegemonia do globo em diversos outros campos, tá? Na imagem eu tenho o Muro de Berlim. Lembra aí que lá no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde, e perde para os aliados, que nesse momento são 4 países, né? Os Estados Unidos, a União Soviética, França e Inglaterra. Como uma penalidade para a Alemanha, a capital da Alemanha, Berlim, vai ser dividida em 4, por esses 4 países. O que acontece aqui é que esses 4 países, só um deles era socialista, os outros 3 países eram capitalistas. Então a União Soviética, para separar essa parte de Berlim, ela inicia a construção desse muro, que vai ser um muro físico mesmo, vai ser um muro que vai dividir o que é socialista e o que é capitalista. Essa ideia de divisão entre socialismo e capitalismo, ela no planisfério, ela vai ter uma ordem específica que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Esse mapa não está em português, então por favor entendam a adaptação aí. Em países em verde escuro, eu tenho países que adotaram o modelo capitalista. Em países em vermelho, ali um vinho claro, eu tenho os países que adotaram o modelo socialista. Se você olhar bem para a Europa, por exemplo, existe aqui uma linha muito tênue onde o que foi capitalista e o que foi socialista. Então, essa divisão do mundo, se você reparar bem, os países socialistas em geral estão no hemisfério oriental, e os países capitalistas em geral estão no hemisfério ocidental. Então, essa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, ela também ganhou um outro nome. Ela ganhou o nome de divisão leste-oeste, onde os países do leste são os países socialistas e os países do oeste são os países capitalistas, tá? Então, entendam essa divisão quando tiver a divisão leste-oeste, a gente está falando de um mundo bipolar, a divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Essa ideia de divisão, esse limite entre uma ideia e outra, vai ganhar um nome de cortina de ferro. Então, essa cortina de ferro é essa divisão imaginária entre o mundo capitalista e o mundo socialista. O Muro de Berlim, ele é como se fosse essa cortina de ferro, que é uma divisão nas ideias, só que ela é uma divisão física. Ela é uma construção de um muro de verdade, tá? Então, o Muro de Berlim, ele é uma materialização da ideia da cortina de ferro. Entendeu? Vocês podem ver aqui que o Brasil, por exemplo, ele se aliou, né? Ele adotou o modelo capitalista, apesar de você ter aí uma ideia durante algum período de uma influência socialista, para que o Brasil adotasse o socialismo aqui na América Latina. Você tem uma intervenção americana aqui na Baía de Guanabara, inclusive navios americanos aqui na Baía de Guanabara, para que nós adotemos o regime capitalista. Então foi um período de
de poder, né? Esses dois grupos estavam disputando poder. Vou chamar a atenção aqui para um país aqui, ó, que é Cuba, que vai adotar o regime socialista, e é aqui, ó, do lado dos Estados Unidos, o maior país capitalista durante o período, né? Então Cuba ali vai ser uma constante preocupação para o governo americano. Esse mundo bipolar então vai estar dividido. Aí é uma imagem da construção do Muro de Berlim. E esse mundo bipolar vai dividir de fato o mundo em pelo menos 30 anos, né? Você tem ali 1946, inicia a Guerra Fria, né? E ela vai acabar só em 91 de fato, mas em 89 o Muro de Berlim cai. Então eu tenho aí de 45, vamos botar 46, né, propriamente dito, de 46 até 89, eu tenho 43 anos, onde esse mundo bipolar ele foi muito marcante na vida das pessoas, tá? Um período mais, outro período menos, mas a gente vai chegar lá. Tô querendo ser o mais breve possível. Então tem aqui, ó, tópicos importantes. O mundo bipolar constitui um mundo múltiplo, substitui o mundo multipolar, como eu já falei. É um conflito com base ideológica, né? Então alguns países vão adotar o capitalismo, outros países vão adotar o socialismo. O lado soviético quer que cada vez mais países adotem o socialismo, e o lado capitalista quer que cada vez mais países adotem o modelo capitalista, né? Vai ser caracterizado por uma corrida espacial e uma corrida armamentista. Esses dois países estão investindo muito em tecnologia espacial, sobretudo, e desenvolvimento de armas, tá? E eles vão influenciar diversos conflitos ao redor do mundo. Eles não vão lutar diretamente, mas eles vão influenciar outros conflitos no Vietnã, no Afeganistão, né? Na Coreia, por exemplo. Então eles vão influenciar o mundo todo, vão ser os grandes jogadores desse tabuleiro de war, né? Mas eles não vão lutar diretamente. Essa imagem é da Guerra do Vietnã. E aí tem exemplos, né, do que eu acabei de falar, conflitos que foram influenciados diretamente por um desses dois lados ou por ambos. Era muito comum, se um lado adotasse um investimento de um dos países, o outro lado do conflito era incentivado pelo país opositor. Então era muito comum que esses dois blocos influenciassem conflitos no mundo todo, cada um adotando um lado, né? Aqui no Brasil, botei aqui embaixo, né? Tá na última linha aqui. Aqui no Brasil um exemplo é que a ditadura militar, ela teria sido um golpe para manter o sistema capitalista, segurar o sistema capitalista aqui no Brasil, né? Então foi um financiamento dos Estados Unidos para que isso acontecesse, não só no Brasil, mas na América Latina toda. Os Estados Unidos vai influenciar golpes militares para segurar o modelo capitalista. Falei para vocês que é um período de investimento econômico e de desenvolvimento de novas tecnologias. Esses dois países estão tentando influenciar outros países a adotarem seus modelos. Nada melhor do que mostrar desenvolvimento para isso. Ó, galera, vem para o meu modelo porque o meu modelo proporciona tecnologias como esta ou como aquela. Então esses países vão investir pesado em tecnologia, sobretudo espacial. Então aqui, ó, eu tenho a primeira cadela no espaço, né, primeiro ser vivo na nossa atmosfera, que é a Laika, né, uma cachorra russa que foi enviada, né, para fazer um monitoramento espacial. Tem o Yuri Gagarin aqui, que foi o primeiro homem no espaço a ver a Terra. A frase "a Terra é azul" é dele, inclusive. Tem o Sputnik, que é o primeiro satélite na atmosfera. Esses três tópicos que eu acabei de falar são avanços soviéticos, né? A União Soviética, durante a corrida espacial, ela de fato sai muito na frente. Os Estados Unidos só vai alcançar ou passar o desenvolvimento tecnológico promovido pelos soviéticos ao final da corrida espacial propriamente dita, em 1969, quando o homem chega na Lua. E aqui eu tenho o Neil Armstrong, né, que foi o americano que fincou lá a bandeira na Lua. Então é um período de
de que cada hora uma das nações estava mais avançada, então é um período de desenvolvimento tecnológico muito grande. Aqui tem algumas estruturas que ficaram para nós desse período, né? Os telefones via satélite avançaram muito porque os satélites, né, começaram a ser amplamente trabalhados. O micro-ondas é uma tecnologia que surge na Guerra Fria que a gente usa até hoje. Isso aqui do lado é o primeiro computador eletrônico americano, né? Então, acho que o nome dele era ECA, coisa assim. Eu não lembro o nome, mas ele é uma evolução da máquina de Turing, do Alan Turing, da Segunda Guerra Mundial, junto com outros avanços, e ele tinha um tamanho enorme, ele era gigantesco, e ele tinha muito menos processamento do que o celular que você está usando, ou o computador que você está usando, tinha muito menos processamento que isso, e custou milhares de dólares. Então, a gente avançou muito durante esse período. Períodos de guerra normalmente são assim, são períodos de desenvolvimento tecnológico, tá? Resumão que eu falei para vocês aí, tá no final já. Então, ó, a Guerra Fria é um conflito ideológico, econômico, cultural e político entre Estados Unidos e a União Soviética. Do lado do capitalista, né, eu vou ter, do lado do americano, né, perdão, o capitalismo é o modelo. Os países que adotaram o capitalismo vão ser chamados de países de primeiro mundo, tá? Você escuta muito falar hoje, o Brasil é um país de terceiro mundo, os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo são países que adotaram o capitalismo. Os países de segundo mundo são os países socialistas. Hoje a gente usa essa terminologia para uma questão econômica, né? Países que vão bem, países que são desenvolvidos e países que não são desenvolvidos, né? Ou estão em desenvolvimento. E aí a gente usa a palavra país de terceiro mundo. Por que a gente não usa mais países de segundo mundo? Porque os países que adotaram o modelo socialista, eles praticamente não existem mais, né? São pouquíssimos. Então a gente não fala países do segundo mundo, né? São os países de primeiro mundo, que estão em desenvolvimento econômico alto, e países de terceiro mundo. Então esse conceito mudou. Antes ele era para uma questão de modelo econômico que esses países adotavam, agora é o desenvolvimento econômico, tá? Então cuidado aí quando você for falar disso. Os Estados Unidos ele vai elaborar um pacote econômico para incentivar outros países a adotarem o capitalismo, uma incentiva financeira. Ele vai chamar isso de Plano Marshall, tá? Então, o Plano Marshall vai ser um incentivo financeiro, um pacote financeiro para que outros países mantenham o capitalismo, ou adotem esse modelo, ou avancem nesse modelo, né? Então, é aquela mesadinha que os Estados Unidos vai dar para que os países continuem sendo países capitalistas ou adotem o modelo capitalista, tá? A União Soviética vai fazer a mesma coisa. Ela não vai chamar de Plano Marshall, vai ser o Comecon. É um suporte econômico e logístico a países que adotem o modelo socialista. Então, enquanto um lado fez o Plano Marshall, o outro fez o Comecon. São exatamente a mesma coisa, são incentivos econômicos, tá? Além de um pacote econômico, houve um agrupamento militar. Então, esses dois países criaram blocos militares. Do tipo, olha só, vamos criar aqui uma galera fechada, e se alguém mexer com algum de nós, a gente revida, né? Então, enquanto os Estados Unidos vai criar a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN vai ser um grupo de países liderados pelos Estados Unidos, onde é um grupo militar que qualquer um dos países que fosse afetado, esse grupo responderia. É tipo, ó, no México ele não, porque ele está comigo, ele está com a gente. A União Soviética vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, enquanto os Estados Unidos formou a OTAN, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia, que era exatamente o mesmo princípio, um grupo de países que estão juntos militarmente. Se acontecer alguma coisa com um, todos respondem. Então, é só para vocês entenderem que esses dois blocos adotaram medidas muito parecidas ao longo de todo esse período para tentar incentivar o mundo a assumirem os seus modelos, tá? Então, o que acontece nesse período? Eu botei aqui alguns eventos marcantes, né? O Muro de Berlim, que vai ser construído em 61, que vai ser derrubado só lá em 89. A Guerra do Vietnã, que vai de 61 até 75. Crise de mísseis em Cuba, que é aquele slide que eu coloquei lá no início, a capa, né? O que é isso? Cuba vai posicionar alguns... A União Soviética vai posicionar alguns mísseis em Cuba, que também era socialista, e esses mísseis tinham alcance, tinham range, né? Que eles conseguiriam chegar até capitais
americanas. Os Estados Unidos não tinha essa possibilidade ainda. Então, esses dias onde esses mísseis foram armados, posicionados, e houve até uma diplomacia internacional muito grande para que essa base fosse desestruturada, né? Foram 13 dias onde o mundo esteve muito próximo de uma guerra nuclear, de fato. Porque se esses mísseis são disparados, os Estados Unidos também iria disparar mísseis nucleares, e a gente ia ter um conflito nuclear, um conflito que a gente ainda não viu e tomara que não veja, tá? A invasão soviética no Afeganistão. Então o Afeganistão foi invadido, antes de ser invadido pelos americanos, agora no século XXI, ele foi invadido pela União Soviética no final do século XX. As Olimpíadas de Moscou, onde os Estados Unidos promoveu um boicote, eles não foram. E, por sua vez, nas Olimpíadas de Los Angeles, foi a vez dos russos, dos soviéticos, perdão, fazerem um boicote e não irem para Los Angeles. Então, percebam que é um conflito num campo ideológico, cultural. Para você ver, a gente tem uma influência cultural muito grande dos americanos. Então, os filmes da década de 90, por exemplo, da década de 80, os vilões são sempre soviéticos, né? O Rambo 3 é no Afeganistão, por exemplo. O Rocky, ele luta contra o Ivan Drago, que é um russo. Ou seja, a gente culturalmente, a gente assimilou que o lado soviético é o lado ruim, é o lado pior, porque eles eram uma oposição ao modelo que se instalou aqui, que é o modelo capitalista, né? E muito natural que lá fosse o inverso, né? Então a gente precisa problematizar um pouco, dar um passo para trás e olhar o que a gente já naturalizou, né? Em 1989 o Muro de Berlim cai e 2 anos depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela acaba. Daniel, o que aconteceu para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabar? Você falou do período de Guerra Fria, você passou por um monte de coisa que aconteceu, mas por que a União Soviética perdeu esse conflito? Esse é o tema da próxima aula. Eu não vou colocar ele hoje, porque senão o vídeo já vai ficar maior do que ele ficou. Então, na próxima semana, eu vou abordar o fim da União Soviética. E aí eu já avanço no conteúdo para conteúdo novo. Tá? Até agora é mais ou menos algo que a gente já tinha visto, né? Com um pouquinho mais de aprofundamento aqui e ali. Mas a partir da semana que vem a gente avança de fato. Tá bom? Avisem os amigos de vocês. Curta, compartilha não, né? Não precisa fazer isso. Mas fiquem atentos aos prazos das atividades, né? Na medida do possível escutem. É uma maneira de você se manter estudando. Tenta criar uma rotina para você. Se você estudava de manhã, tira 2 horinhas, pega as aulas daquele dia, escuta o material que está sendo dito para você, né? Faz o exercício ali. Tenta manter uma rotina nesse período. Eu sei que é muito difícil, mas tenta que vai valer a pena depois, tá bom? É isso, tô cansado, o olho tá vermelho já próximo da tela, são madrugada aqui, eu tô gravando de madrugada já, tentei gravar muitas aulas hoje, mas espero que, se nem todos gostam, mas que pelo menos alguns compartilhem, tá bom? Desse aprendizado. Um abraço para vocês, continuem em casa, né? Por favor, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que ir para a rua, faça com toda a segurança possível. A gente está acompanhando aí, os casos estão aumentando e a estatística diria que isso mesmo ia acontecer, né? Eu tô para fazer um outro vídeo, não para a escola, né? Para o Central do Brasil, mas que eu vou botar o link para vocês também, sobre questões demográficas e o problema do coronavírus. Vou liberar isso tanto para a escola, para o Central, quanto para as outras escolas onde eu dou aula. É a tendência mesmo, os casos vão aumentar, sobretudo em locais onde a densidade demográfica é maior, como o Rio de Janeiro aqui no Brasil. Então não dá para bobear, achar que já passou. Não passou, fique em casa. Se puder ficar em casa, fica, porque a tendência é que agora as coisas piorem um pouco antes delas melhorarem. Então mantém aí, fica frio, vai jogar teu videogame, vai ler um livro, vai ler teu quadrinho, desenhar, ouvir música, mas tira um tempinho para ouvir aula também, Valeu, um abraço para vocês e até a próxima.